Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju da Movetur e hoje a gente vai estar conversando sobre como está sendo fazer a quarentena em Cancún, na verdade em Playa del Carmen, com o nosso cachorro. Bom, em primeiro lugar, a gente decidiu que já era hora de ir para Orlando, porque faz 1 ano e meio a nossa agência é especializada em viagens para os Estados Unidos e agora as coisas estão começando a voltar ao normal, então a gente precisa ver como que estão todas as coisas, como que está essa questão da segurança. Tem pessoas querendo ir até para fazer a vacina, quem não vai conseguir se vacinar aí, às vezes, né, pensando já nas crianças e tudo mais. Então, a gente quer realmente ver como que está acontecendo as coisas nos Estados Unidos, principalmente nessa região da Flórida. Então, a gente chegou à conclusão que chega de saudade, chega de esperar e também estamos nos preparando a Movetur para voltar com os nossos grupos para Disney, né? A gente tem um grupo Orlando HP, então a gente espera aí que no próximo janeiro a gente consiga já colocar tudo de volta ao normal. Então, por isso a gente decidiu que era hora, mesmo que a gente tivesse que passar esse período de quarentena em outro país. Então, só pra gente colocar algumas coisas assim em ordem, né? Muitas pessoas falam que os Estados Unidos está fechado para brasileiros. Não, os Estados Unidos nunca estiveram fechados para brasileiros. O que aconteceu foi que eles colocaram uma restrição para pessoas vindo de certos países. Então, o Brasil está nessa lista, então se você teve nos últimos 14 dias no Brasil, você não pode entrar nos Estados Unidos. Então, não é quanto à nacionalidade, não é uma restrição para brasileiros, e sim por causa de onde você teve nesses últimos 14 dias, certo? Então, infelizmente, o Brasil está nessa lista e a gente precisa ter estado pelo menos 15 dias antes de chegar nos Estados Unidos em algum país que não esteja nessa lista para conseguir entrar. Então, a gente poderia ter escolhido praticamente qualquer país da América do Sul ou da América Central para fazer essa quarentena, mas nós escolhemos o México. Então, a gente vai falar sobre 3 pontos principais nesse vídeo, certo? Primeiro, por que nós escolhemos o México para fazer a quarentena? Segundo, como que foi fazer tudo isso trazendo o nosso cachorro? E terceiro, como que está sendo esse nosso período aqui, como que as coisas estão acontecendo aqui também. Então, em primeiro lugar, por que o México? Então, essa decisão nós tomamos em conjunto com a Juliana da Pet Friendly. A Juliana tem uma agência de viagens especializada em viagens com pets. Então, a gente escolheu contratá-la para nos ajudar, para fazer essa assessoria com a gente. E a gente tomou essa decisão, então, em conjunto. Então, o que nós levamos em consideração? Primeiro, os países que aceitariam o Napoleão. Então, esses países precisam ter um acordo e precisam aceitar fazer a viagem do cachorro entre o Brasil e o país, e entre este país e os Estados Unidos. Então, nós vimos nas companhias aéreas Copa Airlines e Aeroméxico as melhores soluções para o que a gente precisava. A gente queria muito também levar o Napoleão na cabine, então essas 2 companhias aceitam que você leve ele na cabine desde que você tenha um laudo de um psiquiatra que indique que você precisa desse cão como apoio emocional. Então, foi por isso, né, basicamente, que a gente decidiu por fazer a quarentena no México, por levar tudo isso em consideração, chegar à conclusão que era mais fácil pra gente e pra ele fazer toda essa viagem, certo? Então, para trazer o Napoleão, nós precisamos providenciar um atestado de saúde de um veterinário. Então, ele assinou dizendo que o Napoleão foi desvermifugado, ou ele assinou dizendo que Napoleão foi vermifugado, que ele tomou um antipulgas, né, que ele tomou vacinas. Então, ele fez a vacina polivalente, que tem que fazer todos os anos, e fez também a vacina da raiva. Essas regras, pessoal, mudaram e vão estar super diferentes a partir do dia 13 ou 14 de julho. Então, a gente se escapou por 2 semanas, basicamente, mas procurem ajuda Pet Friendly, né, ou alguma outra assessoria para ajudar vocês, porque são muitos detalhes no que se refere aí como trazer um cachorro, enfim, são muitas regras e uma coisinha pequenininha pode acabar com a viagem de vocês. Então, procurem, porque eu sei que as regras mudaram em relação mais à raiva, né, que eles perceberam aí que tem, enfim, eles já tinham erradicado a doença e começou a voltar devido a alguns cães que estão chegando de outros países, enfim, então procurem se informar bem direitinho, tá?
Isso foi o que coube a nós, essa foi a regra que estava vigente quando nós viemos. Então, certificado de saúde, a Juliana também providenciou o certificado internacional de saúde, então ela pediu todos os documentos que precisava. A gente também conseguiu, né, a gente obteve o laudo da psiquiatra e foi isso que a gente precisou fazer, tá? Quanto a como que ele se comportou, que era o que me deixava mais ansiosa, assim, como que ele ia lidar, né, com essa viagem, se ele ia conseguir ficar numa boa, né? A gente ama o nosso bichinho, a gente quer que ele encare tudo isso numa boa também. Então, o Napoleão é um cão realmente muito tranquilinho, sabe? Ele estando com a gente, estando comigo ou com o Daniel, ele fica de boas sempre. Então, tanto que se ele tá agitado, latindo por qualquer motivo, em qualquer ocasião, a gente pega ele no colo, ele imediatamente para. Então, a gente sabia que estando junto, ele ficaria muito melhor. Se eu tivesse que levar ele no porão, né, ou enfim, fazer transporte de carga viva, alguma coisa assim, com certeza ele ia sofrer muito mais. E eu também, né? Então, como que foi isso? Nas primeiras horas da viagem, as primeiras 3 horas, assim, ele estava muito inquieto, ele não conseguia se ajeitar, nem no meu colo, nem do Daniel, nem entre a gente, nem nos pés. Mas ele não latiu, nada, assim, ele estava super cansado, né? A gente teve um dia cheio, assim, antes da viagem, então ele estava, assim, exausto, mas ele não conseguia se entregar. E aí, ali, a gente também estava numa fila de 3 assentos, tinha uma pessoa do nosso lado, né? E o avião estava lotado, não tinha o que fazer quanto a isso. Então, ele, né, foi tentando se ajeitar. Eu acho que ali pela metade do voo, o Dani colocou ele nos pés, dentro da bolsinha que a gente levou para carregar ele, assim, tipo uma bolsa mesmo, não é uma caixinha nem nada. Mas aí ajeitou, assim, como se fosse uma caminha e ele conseguiu se aquietar ali pela metade do voo. E aí dormiu um pouquinho. Tivemos um pequeno susto, que daí todo mundo dormiu, né? Eu dormi, o Daniel dormiu, ele amarrado ali com a guia, né, presa na mão dele. E aí aconteceu dele dar uma relaxada. E aí ele me disse, o cachorro, quando eu vi o Napoleão tava passando assim nos meus pés e indo pro corredor. E aí eu disse, meu Deus, e tava todo mundo meio dormindo, assim, eu não queria começar a gritar no avião, né? E aí uma pessoa que tava sentada uma fila na minha frente, uma moça muito querida, pegou a guia dele, levantou e deu pra mim. Então, assim, deu tudo certo. Imagina ele andando, tipo, não quero nem imaginar, né? O que ia acontecer se ele, sei lá, subisse no colo de alguém, sei lá, o que ia acontecer. Então, foi o único susto que a gente levou durante a viagem. Aí fizemos uma conexão no Panamá de 50 minutos, foi super corrido, né? Então a gente sabe que o aeroporto do Panamá é super tranquilo, dá pra fazer, mas é aquilo, né? O cachorro adiciona um estresse na viagem da gente, sem dúvida nenhuma. Mas ele foi super parceiro, né? O Dani correndo na frente e eu e o Napoleão, chegou uma hora ele tava no meu colo, botei ele no chão e vamos correr, né? E corremos do aeroporto afora, assim. E aí chegamos, deu certo, a gente já estava apertado, né? Eles estavam, acho que, praticamente só nos esperando. Aí entramos lá no avião e deu tudo certo. E aí, nesse segundo voo, nós tivemos um assento vazio, era uma fileira de 3. E a gente não tinha esse terceiro acompanhante aí na fileira, então ele pôde ficar mais à vontade. Ele dormiu o voo inteiro, exausto. Foi um voo de 2h30, se eu não me engano. E ele veio super tranquilo aí, que ele conseguiu realmente relaxar. Então, daqui a 2 dias a gente vai para os Estados Unidos. Vamos ver como que vai ser esse voo, depois eu conto para vocês. E, enfim, me contem aqui nos comentários se vocês já voaram com cachorro, se vocês fariam uma loucura dessas. Em termos de custos, gente, a gente tem o custo da assessoria, que é a partir de R$ 1.100, R$ 1.200, precisa falar com a Ju para ver os valores corretos. A gente teve, claro, a consulta com a psiquiatra, né? E as consultas com o veterinário, para ele poder fazer esse atestado. Então, façam aí a matemática de vocês, vejam se vale a pena. No nosso caso, valeu muito a pena, porque realmente a gente não tinha com quem deixar, né? A nossa melhor amiga, que ficava com ele sempre, ganhou nenê, a gente não, né, prioridades, né? Ela não consegue ficar com o bebê e o Napoleão ao mesmo tempo. E então a gente não conseguiu, assim,
sabe, se sentir seguros de deixar ele com nenhuma outra pessoa realmente. E aí, se vocês contratam, né, uma babá, no nosso caso, a gente usava muito a Dog Hero, foi assim que a gente conheceu a nossa amiga. E isso tem um custo também, então vocês têm que botar, né, no nosso caso, é uma viagem de 1 mês e meio, então tem que colocar isso na ponta do lápis e para nós valeu a pena, tá? Apesar de todos, né, os custos e perrengue nenhum, porque a Ju foi ótima, nos ajudou com tudo, tá? Então, sobre o cachorro é isso. Quando nós chegamos no México, a imigração estava lotada. Eu acho que chegaram, sei lá, mais uns 5 voos junto. Muitos turistas americanos, muita fila. Tentei ir no banheiro pegar um pouco de água pro Napoleão, água não potável. Aí, sabe, banheiro cheio também. Então, gente, muito cuidado. Esse é um momento que a gente tem que ser mais cuidadoso, sabe? Onde toca, sempre com álcool gel. Eu tinha um álcool gel, tinha lencinho de álcool umedecido, né? Enfim, tudo isso a gente tem que usar nesses momentos para se proteger. E a fila aí levou, sei lá, 1 hora. E quando chegou a nossa vez, eu percebi, talvez até por estar com um cachorro a tiracolo, né, que eles fizeram mais perguntas, assim, que a pessoa que nos atendeu, talvez do que estavam fazendo ali normalmente, tá? Então, nos pediram a reserva impressa da hospedagem, claro que a gente tinha, a passagem de saída, pediram pra gente deixar a máscara pra baixo, assim, no queixo, enquanto a gente falava, né, na verdade, durante todo o tempo da entrevista, então foi isso. E na vigilância sanitária demorou bastante também, porque a pessoa que fazia a inspeção não estava, então, enfim, a gente quase perdeu o nosso transfer, no fim deu tudo certo, ele nos esperou, mas foi um sufoco aí, né, ter certeza que estava tudo bem. Então, sobre como está sendo o nosso período de quarentena aqui. Bom, nós escolhemos o México, não foi pelas praias bonitas, assim, porque era mais prático pra gente. Então, nós não estamos passeando, nós optamos por não fazer turismo de fato, porque o nosso objetivo é chegar nos Estados Unidos, então a gente não quer se arriscar a pegar o vírus, né, em algum passeio, alguma aglomeração, não adianta, por mais que a gente se cuide, a gente sabe que a gente está na rua, a gente está correndo esse risco. E aqui as pessoas estão bem à vontade, a maioria não usa máscara, restaurantes lotados, todos os lugares muito cheios enfim, então a gente optou realmente por não fazer tudo isso e a gente quer guardar esses dólares para gastar nos Estados Unidos, né, gente? Então esse foi o momento quarentena, a gente quer realmente voltar. Outras vezes no México são lugares maravilhosos, né, talvez numa condição diferente, no all inclusive, pra gente curtir tudo isso, né, que é super bacana aqui, os resorts e tudo mais, mas dessa vez foi num apartamento, vocês podem ver que o apartamento é enorme, a gente quando reservou ia vir com mais 3 pessoas, e essas 3 pessoas acabaram não conseguindo vir, então a gente acabou ficando com um apartamento pra nós, né, e cancelar também não dava mais, e trocar também não, né. Então, nós ficamos aqui nesse apartamento de 2 quartos, mas ele é muito grande, ainda tem uma cobertura. Então, estamos curtindo aqui. Que pena que esses amigos não puderam vir, mas estamos aqui, tá? Então, tá sendo muito agradável nesse sentido. E nós vamos ao mercado, normalmente, como fazemos no Brasil, comemos em casa. A gente comeu pouquíssimas vezes na rua. E quando comemos, é assim, uma pizza que pega num balcão, a gente não sentou em restaurante. E o custo de alimentação e tudo é muito parecido com o Brasil, tá? Muito parecido, então não se preocupem muito com isso. Até para os veganos aí, vegetarianos, e quem gosta, né, de cogumelo e tofu. Cogumelo é muito mais barato que no Brasil, é tipo R$5 o quilo. Tofu também eu achei por R$6 a caixinha, que a gente costuma pagar 15 no Brasil, então tem algumas coisas assim um pouquinho mais em conta, mas o normal, gente, é igual, tá? Então dá na mesma. A gente está fazendo o câmbio aqui diretamente em algumas cabines que tem pela Quinta Avenida. Eles fazem o câmbio, no momento tá do dólar para os pesos mexicanos, né? No momento tá $1 para 19 pesos mexicanos. Então a conta mais ou menos para a gente saber em reais, gente, é pegar os pesos mexicanos e dividir por 6. Então, tipo, R$100 é 600 pesos mexicanos, tá? Então é por aí que a gente está se guiando.
Em termos de custos para essa quarentena, você tem que ficar 15 dias aqui. A gente optou também por ficar 15 noites para não abrir uma brecha de... mas foram 14 dias, contando o dia da viagem. O dia da viagem você estava no Brasil também, então a gente fechou 15 noites, que é para não deixar assim, nenhuma brecha para problemas quando entrar nos Estados Unidos. Então, assim, você vai encontrar estadias desde R$3.500 o período até 10 mil, 15, 20 mil se você for para um resort. Então, vai muito do quanto você quer gastar, mas realmente tem lugares em conta, tem hotéis simples, tem apartamentos também pequenininhos, né, que você pode procurar. A gente quis ficar em Playa del Carmen porque é menorzinha, sabe? O mercado dá para ir a pé, não é tão perto de onde a gente tá, mas em 20 minutos, 15 minutos a pé. Tudo, sabe, é pertinho. Então a gente tá a 1,5 quadras da praia, a gente tá a 1 quadra da Quinta Avenida, que é o centro turístico, digamos assim. Então fizemos isso melhor do que ficar, sei lá, no centro de Cancún, onde é o centro, né, de uma cidade grande, assim, digamos. E aí também não teria muita coisa para fazer, e pra gente ir pra praia a gente teria que pegar um ônibus. Então, enfim, optamos por Playa del Carmen para ficar mais concentrado assim, e tá dando certo. Em termos de custos de passagem, gente, o que a gente gastou extra foi a passagem Cancún-Miami, tá? Porque a passagem, os dois trechos que envolvem o Brasil, nós compramos com a Copa e foi mais ou menos o mesmo preço que a gente gastaria se tivesse indo direto para Miami. Então a gente pegou Porto Alegre, Cancún e a volta Miami e Porto Alegre. Então esses dois trechos ficaram no mesmo bilhete com a Copa. E aí a gente comprou essa passagem separada, que foi Cancún, Miami, com a Aeroméxico. Essa passagem custou mais ou menos R$1.200. Então esse foi o custo extra que a gente teve de passagem por ter ficado aqui no México. E é isso, gente. No mais, está sendo tudo muito tranquilo. A gente espera que essa exigência de quarentena para quem está no Brasil seja dispensada em breve. Aí tem previsões de julho, agosto, mais ou menos. É o que o pessoal está falando, é o burburinho aí dos entendidos de fronteira. Então, a gente espera que isso seja dispensado em breve, mas se não for, a gente queria mostrar para vocês que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, que dá para fazer e dá para fazer de uma forma econômica também, né? Então, controlando os gastos, comendo em casa, tudo pensando, né, com o foco no objetivo principal, que nesse caso aqui pra gente tá sendo chegar nos Estados Unidos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aqui nos comentários, por favor, o que você achou. E a gente também quer contar pra vocês como vai ser a segunda parte da viagem, então escreve aí pra gente se você quer ver como que vai ser chegar nos Estados Unidos com ele e toda essa adaptação dele também. Enfim, a gente vai ver no final de tudo isso, né, contar pra vocês aí se a gente de fato recomenda, se vocês vão viajar, sei lá, fazer uma viagem de 15 dias, 30 dias, se a gente de fato recomenda fazer esse passeio aí com o cachorro. Então, contem aí pra gente que vocês esperam também, e se vocês já tiveram alguma experiência parecida, eu também quero saber. Deixa o like, deixa comentário, assina o canal, faz tudo isso, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.